versículo em Salmos que eu me lembrei agora, que diz assim, um versículo que eu gosto muito. Diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Amados, a presença de Deus é o seu lugar, é o lugar da sua habitação. A presença de Deus é o seu lugar. Amados, é um lugar onde nós temos segurança, onde nós somos refrigerados, nós somos animados, nós somos fortalecidos, onde não há medo, onde não há cadeias, onde não há tristeza. A presença de Deus é o seu lugar. Então deixa de lado as preocupações agora, deixa de lado, amados, as questões agora, e coloca-se diante de Deus para adorá-lo, para dizer a Ele como Ele é precioso. Ele é o seu bem mais precioso, Ele é a nossa porção nessa terra, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa fortaleza, é a nossa cidadela, o nosso lugar seguro. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso abrigo, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sarador, Ele é aquele que nos deu a paz, o perdão dos pecados. Amados, Ele é o nosso tudo, é tudo que nós precisamos. Então se derrama agora e diga a Ele: Senhor, não há nada melhor do que o Senhor na minha vida, não há nada melhor do que a Tua presença na minha vida, não há nada que eu queira mais, Senhor. Tu és precioso, Tu és precioso, Tu és precioso, e eu desejo mais da Tua presença, Senhor. Eu desejo mais de Ti, eu desejo Te conhecer mais, Espírito Santo. Eu desejo ter mais comunhão contigo, eu desejo mais intimidade contigo, eu quero ser cheia, Senhor. Então abre a sua boca onde você está, querido, e ore em outras línguas. Talvez tenha tanto tempo que você não ore em outras línguas. Ore em outras línguas agora. Veja os teus olhos. Você não está na sua casa só em um lugar físico. Você está diante daquele que era e que há de vir. Você está diante do Todo-Poderoso, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Você está diante do trono da graça e da misericórdia de Deus. Você está diante daquele, amados, que te amou, que te fez filho. Então ore em outras línguas, adore ao Senhor, se derrame diante dEle, chore diante dEle e deixe-se ser lavado pelas águas do Espírito. Aleluia! Deixe-se ser lavado pelas águas do Espírito. Eu declaro sobre a sua vida agora, o Espírito Santo enchendo você, tocando você. Aleluia! Tocando a
vivifica os nossos corpos. Obrigado, Senhor, pelo teu doce Espírito Santo em nossas vidas. Doce Espírito, nós te amamos, nós desejamos mais de ti, nós queremos mais de ti. Queremos, Senhor, mergulhar, queremos nos envolver, queremos nos render. Oh, aleluias, aleluias. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Deus é bom, querido. Aleluias, aleluia. Se envolva com essa doce presença aí onde você está. Se envolva com Ele, se envolva com Ele, se envolva com Ele. Oh, obrigado, Jesus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, queridos. Como é bom estar diante da presença do Senhor, adorando a Ele, rendendo graças ao nome daquele que é todo-poderoso, que está no nosso Aleluia. meio para fazer maravilhas. Aleluia. Quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui conosco na live, conectados Sim. conosco nesse domingo. Aleluia. Domingo maravilhoso em que podemos adorar a Deus, cultuá-lo, declará-lo que Ele é grande, reconhecer sua bondade, sua Aleluia. misericórdia. E nessa noite, queridos, crie expectativa para o que Deus vai falar, ministrar ao seu coração, a sua vida. Eu creio que o Amém. Espírito tem uma palavra para você, uma palavra para a sua vida, uma palavra específica para a sua vida. Amém. E vai mudar a sua história, vai mudar seu destino, vai mudar a sua caminhada. Aleluia. Veja-se caminhando, movendo-se na direção do Espírito. Seja guiado pelo Espírito nessa noite. E nessa noite eu queria ministrar algo que Deus colocou no meu coração, aleluia, a respeito de fé para receber coisas espirituais, amém? Vamos falar sobre fé para receber, glória a Deus. Eu queria ler em Lucas 5:17 a 26, é um texto bastante conhecido, mas nós vamos nos deter nesse texto a respeito de fé, como fé nos leva a lugares que não poderíamos chegar naturalmente, como nós recebemos de Deus quando andamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler essa passagem em Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26, aleluia. Diz assim, você quer que eu leia todo? Pode ler todo. Todo, né? Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Aleluia. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aleluias. Queridos, hoje vocês vão ver prodígio nas suas vidas. Amém. Se você crê Eu creio. nessa palavra, você vai ver prodígio na sua vida. Amém. Porque a fé é a mão que segura as coisas de Deus, que pega, apreende, né? Toma posse das coisas de Deus. E nós Amém. vemos aqui, amados, uma passagem conhecida das Escrituras, do Evangelho, em que a Bíblia diz que, ora,
Aconteceu que num daqueles dias, não foi uma parábola, foi um fato. Aquilo aconteceu em local, em hora, em determinado lugar. A Bíblia não está falando de uma parábola, não é algo ilustrativo, não é algo figurado, não é algo alegórico. Aquilo aconteceu. Certo dia, estava Jesus ensinando, amados. Jesus estava ensinando a palavra. Ele estava ensinando a palavra. Há uma diferença de pregar e ensinar. Quando a gente está ensinando, alguém está ensinando, ele está explicando alguma coisa, construindo alguma coisa, estabelecendo, como se diz, fundamentos sobre fundamentos, né? O ministério do ensino é estabelecer fundamentos sobre fundamentos, explicar alguma coisa. Diferente de pregar. Pregar é quando a gente proclama alguma coisa. Mas Jesus estava naquele dia, naquela casa, naquele local, ensinando. E eu acho interessante é que várias pessoas, vários mestres da lei de todo o país de Israel foram para aquele lugar. Era uma conferência de mestres da lei. Era uma conferência de mestres. Vários mestres, fariseus, doutores da lei estavam ali sentados ouvindo Jesus nesta conferência de ensino, amados. Maravilha, né? Eles estavam lá ouvindo Jesus e a Bíblia diz que eles estavam ensinando a palavra e os fariseus e mestres estavam sentados vindo de toda a Galileia, de toda a Judeia, de toda Jerusalém. Imagina, eles andaram vários quilômetros, centenas de quilômetros para ouvir Jesus, para estar ali, para receber aquele ensino. E interessante que no versículo de número 17, a Bíblia diz que o poder de Deus estava com ele para curar. O poder de Deus estava com ele para curar. Amados, todas as vezes que ensinamos a palavra, toda vez que nós pregamos a palavra, todas as vezes que a palavra é proclamada, o Espírito se manifesta, amados. Amém? Porque o Espírito, a palavra concorda com o Espírito concorda com a palavra. Amém. E a Bíblia diz que havia o poder de Deus naquele lugar. O poder de Deus para curar estava disponível naquele lugar, naquela reunião, naquela conferência. Amém. Interessante, o poder de Deus não estava disponível apenas para uma pessoa, estava disponível para todas as pessoas ali naquele Amém. Lugar. Não apenas, nós vamos ver aqui o paralítico entrando com aqueles amigos, mas o poder de Deus estava disponível para todos. Mas nessa passagem específica, somente um homem foi curado. E aí o que eu quero chamar a atenção para você, para a vida de vocês que estão nos ouvindo aqui na live, que o poder de Deus está manifesto. Amém. O poder dele está manifesto, disponível e para você receber. Mas existe uma maneira de receber e de ativar o poder de Deus ou Amém. Direcionar o poder de Deus para as nossas vidas, que é através da fé. E é isso que nós vamos tocar, enfatizar nesta noite aqui, dizendo que a Bíblia diz que o poder para curar estava disponível. Ele estava ensinando, ele estava ministrando a palavra naquela reunião com aqueles mestres da lei. O poder estava disponível para cada um deles. Quem tivesse doente ali poderia ativar o poder de Deus, mas eles não estavam ligados, eles não estavam conectados ao que estava sendo ensinado, o que estava operando ali. Mas nós vemos o seguinte, que no versículo número 18, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procurando introduzi-lo, pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiu no telhado. Amados, eu quero dizer uma coisa, aqueles amigos, a Bíblia diz lá em Marcos, que eram 4 homens carregando numa maca um paralítico. Aquele paralítico estava naquela maca, havia 4 amigos daquele homem que estava enfermo, tentando levá-lo à presença de Jesus, mas olha, era tanta gente na casa, que eles não conseguiam ter acesso nem à porta, eles não conseguiam nem chegar na porta, quanto mais entrar na casa. Então, amados, eles pensaram, a Bíblia diz, nós vamos ver que eles estavam com fé, e Jesus diz que viu neles fé. E eu quero dizer uma coisa a você, amados, fé não vê problema, ela vê a resposta. Amém. Fé já vê solução.
Amém. Fé é para hoje, é para agora. Outras pessoas poderiam chegar e dizer assim, quem não está na fé ia chegar ao primeiro problema e dizer, não é para mim, eu cheguei atrasado, está lotado, deixa para outro dia, quando ele tiver mais tempo. A fé não é para amanhã, a fé é para hoje, amados. Amém. Fé não vê problema, a fé não ignora o fato, não ignora que estava lotado, não ignora que havia uma situação de dificuldade, um obstáculo, mas a fé sempre tem uma resposta, sempre vai nos levar mais além nas coisas de Deus. E aqueles homens não desanimaram, não, tem muita gente, eu não vou conseguir entrar aqui levando esse paralítico, como eu vou fazer? A fé o fez levar para lugares mais altos, amém? Amém. Olha, a sua fé vai te levar em lugares mais altos em Deus, amém. Vai te levar para níveis mais altos em Deus, vai tirar você do natural, vai tirar você do comum, vai tirar você do que é medíocre, vai tirar você das coisas humanas, normais, e vai levar você, vai como se diz, como se vai avançar, acelerar você, jogar você mais alto em lugares que Deus estabeleceu para a sua vida. E aqueles homens, diante da dificuldade, portas fechadas, muita gente, como é que eu vou resolver esse problema? Primeira coisa, eu vou subir no telhado. Existe um lugar mais alto. Amém. Fé te leva para lugares mais altos em Deus, amados. Amém. Deus vai te levar para o lugar mais alto para aqueles que andam em fé, que não fica parado no primeiro obstáculo, que não murmura. A pessoa diz, se eu chegasse cedo eu teria conseguido estar na frente, se eu chegasse cedo eu poderia estar aqui ou aquilo outro. Tem pessoas que vivem murmurando, vivem se lamentando da vida. Eu não tive a educação, meus pais não me ajudaram, as pessoas não me ajudam, e começa a reclamar dos outros porque os outros falharam com ela. Pode até ter falhado na sua vida, seu pai, sua mãe, seu patrão, as pessoas podem ter falhado com você, mas se você anda com fé, você não se detém nessas coisas. Fé vai fazer você avançar, amém. Vai fazer você acelerar as coisas de Deus. Amém. E a Bíblia diz que quando aqueles homens viram aquele problema, aquela multidão não podia levar aquele enfermo naquela maca para a presença de Jesus, fé os levou a subir, aleluia. Amém. Chegou lá no telhado, amados. E agora, como é que faz? O telhado não é aberto, eles fizeram o quê? Vamos abrir um buraco aqui no telhado, aleluia. Vamos destelhar este lugar, aleluia. Porque fé age, amados, ela não é inerte. Veja só, lá embaixo havia doutores da lei, havia homens que conheciam a palavra, havia mestre em Israel, de todo Israel ouvindo Jesus, mas eles não perceberam que o poder de Deus estava ali presente para tocar em vida, tocar em pessoas, curar pessoas. Ainda que eles conhecessem a lei, conhecessem a palavra, eles não estavam agindo conforme a palavra. Enquanto aqueles 4 homens levando aquele enfermo, eles estavam agindo conforme a palavra de Deus, agindo em fé. Porque amém. Toda vez que você age em fé, você vai agir segundo a palavra de Deus. Você não vai ficar parado, você não vai ficar inerte. Fé vai te levar avante, fé vai te impulsionar, fé vai te acelerar, amém. Ela vai te levar a lugares altos em Deus, aleluia. Amém. E a Bíblia diz que eles acham caminho, amém. Caminho no telhado, e abre um buraco no telhado, ele destelha aquela casa e baixa aquele homem, aquele enfermo na maca, exatamente na frente de Jesus. O homem, imagina agora a situação, o telhado sendo aberto e aqueles 4 homens baixando aquele enfermo, aquele paralítico de lá de cima do telhado, amém. Até onde estava Jesus. E foi exatamente no lugar, eles destelharam exatamente no lugar onde Jesus estava, e ele desce aquele homem na frente de Jesus. Lá em Marcos diz que o homem ele desceu exatamente na frente de Jesus, no lugar certo, porque fé, amados, sempre vai levar você para o lugar amém. Certo, sempre vai colocar você em lugares que você naturalmente não conseguiria alcançar, amém. Eles naturalmente não poderiam estar ali, porque a multidão o impedia, a multidão era um obstáculo para que ele chegasse naquele lugar, amém. Mas fé o fez levar mais alto,
fé o fez acelerar. O fé fez com que ele alcançasse lugares mais altos para levar para o lugar certo, para estar no lugar certo, para colocar aquele homem diante da pessoa certa. Aleluia. Amado, eu digo que na sua vida, quando você andar em fé, pessoas vão chegar para você. Conexões vão chegar para você. Pessoas que você não conhecia, pessoas que você não conhece, trarão recurso, abrirão porta na sua vida. Você vai ver pessoas agindo de forma que você nem esperava. Vai vir lugares e provisões que você menos espera, porque você está na fé. E quando você anda na fé, amados, Deus faz com que tudo contribua para aqueles que andam nesse nível de realidade. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de fé, aleluia, que age em fé, e Ele se agrada quem anda em fé. E a Bíblia diz que Deus, aqueles 4... Quer falar, meu amor? Pode terminar. Né? Depois eu quero, mas termina. Aqueles 4 homens, quando desce aquele paralítico, Jesus olha para eles e vê fé. Jesus vê fé naquelas pessoas. Porque, amados, fé é demonstrada. Fé não pode ser, é demonstrada em ações, em atitudes, em forma de agir. Nossa fé precisa ser evidenciada, amém, através das nossas atitudes. E Jesus, quando olha para eles, aqueles 4 homens, descendo aquele paralítico na maca, de cima de um telhado, numa casa lotada, estava lotada dentro, estava lotada fora. Jesus vê, identifica algo. Amém. Olha, esses homens têm fé. Aleluia. Eles, porque fé não detém, não é para amanhã. Fé não reclama da vida, das situações. Fé não reclama do governo, não reclama, amém, do salário, não reclama do patrão, não reclama das pessoas, não reclama da falta das pessoas. Fé, ela não vê o problema, ela vê a solução, aleluia, ela vê a resposta. Amém. Ela não ignora o fato, mas ela vê a resposta. Amados, lembre-se disso, amados. Nós precisamos entender que nós somos justos, e a palavra diz que os meus justos viverá pela fé. Esse é o nosso ambiente. Amém. Falar, meu amor. Queridos, eu queria tocar num assunto. Não é qualquer conexão que vai levar você para diante de Jesus, para o lugar. 4 amigos que ajudaram ele a chegar diante de Jesus. 4 amigos que a Bíblia diz que estavam tentando introduzi-lo diante de Jesus, colocar ele no lugar certo, no lugar do milagre, no lugar da vitória, no lugar que Deus tinha para ele. Então, queridos, é muito importante você observar suas conexões. Não é qualquer conexão que vai colocar você no seu destino divino, não. Isso é verdade. É muito importante as conexões que a gente escolhe, as conexões que a gente tem na nossa vida, as pessoas, os relacionamentos. Você precisa ver isso, porque um relacionamento pode te afastar de Deus ou te aproximar de Deus. E a Bíblia diz que Jesus disse, vendo-lhes a fé. Ou seja, eles tinham fé, os 4 ou 5, mas a fé não era só do paralítico. Isso mesmo. Eles pegaram junto com o problema do amigo e eles resolveram exercer fé para que o amigo saísse daquela situação. Então, cuidado com as conexões que você tem na sua vida, porque elas ou vão te levar para diante de Jesus ou vão te afastar de Jesus. A outra coisa que eu queria tocar é que quando eles chegaram diante daquela casa, imagina você, qual é a expectativa? Quando você vê alguém pior, né, um paralítico, dá o lugar, né? Assim, a educação diz, dê o espaço, vamos abrir espaço para ele entrar. Mas não aconteceu isso. É verdade. Então, fé não fica esperando nos homens. Fé não fica esperando que os homens façam alguma coisa, irmãos. Às vezes as pessoas ficam projetando soluções. Deus vai usar fulano, Deus vai usar ciclano. Amados, a fé encontra um caminho. Isso. Ela não fica olhando no braço humano. A fé não fica confiando no braço humano, nem no nosso, nem nos dos outros. Porque se eles ficassem esperando que as pessoas tivessem compaixão. É doente, vamos abrir para ele. Educação. Né? Por educação, por compaixão.
compaixão, mas ninguém teve essa Ninguém compaixão. abriu. E aí eu quero enfatizar isso, que a gente precisa entender isso. Deus está falando aqui, nós não podemos ser detidos, aguardar que os homens façam algo, né, que nos tenha favorável diante de nós. Fé sempre vai achar um caminho, amados. Aleluia. Tem gente que para por falta de um reconhecimento, tem gente que para por falta de aprovação, tem gente que para por falta de um muito obrigado, tem gente que para por falta de parabéns. Gente, a gente serve a um Deus Todo-Poderoso, a gente não pode parar por nada. Tem gente que para de servir a Deus, tem gente que para de fazer a obra de Deus porque alguém não reconheceu. Eles estavam aqui andando por fé, Jesus ia dar os parabéns para eles logo, Jesus ia aprovar, eles iam ver um milagre e ninguém que estava naquela casa, irmãos, deu bola para aquilo, ninguém deu lugar para eles na casa. Então a fé deles encontrou um caminho até Jesus. Aleluia. Então, amados, quando a gente crê, quando a gente confia no Senhor, a nossa fé vai encontrar um caminho até Jesus. E pode ser um caminho diferente do que a gente imaginava, né? Todo mundo imaginava entrar numa casa pela porta. Muitos que essa casa era de Jesus, por muitos outros textos bíblicos. Então eles sabiam que podiam mexer naquele telhado. Eles tinham fé até para mexer naquele telhado. Tem essa ousadia diante de Jesus, sabendo que Jesus ia aprovar aquela atitude de fé. Mas, amados, a gente não pode ficar, vai ser assim, vai ser assado. Não. Creia e confie no Senhor e chegue até Ele, isso é suficiente para você ver o seu milagre acontecer. Versículo 20, a Bíblia diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? O qual é mais fácil dizer: estão perdoados teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta, toma teu leite e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leite em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Queridos, olha, a fé para receber o perdão é a mesma fé para receber cura. A mesma fé que opera para você receber o perdão é a mesma fé para receber cura. Se você tem fé para receber perdão dos seus pecados diante de Deus, você também tem fé para receber cura. Amém. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, perdoados são os seus pecados. O Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar os pecados. Uma coisa interessante nessa passagem, amados, é que Jesus se identifica como Filho do Homem. A pergunta é: ele não é filho de Deus? Ele é o Filho do Homem? Também é. Por que ele se chama Filho do Homem? Porque, amados, ele é o representante da humanidade. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Amém. O primeiro Adão havia caído, havia pecado, havia, como se diz, cometido traição contra Deus e se vendido ao diabo. O primeiro Adão se tornou filho do diabo, se tornou escravo de Satanás, e a sua natureza foi corrompida. Em razão da queda do primeiro Adão, amados, do primeiro homem, toda a raça humana, ele submeteu toda a raça humana ao pecado e à morte. Mas nós vemos aqui Jesus, o verbo de Deus que se fez carne. Ele é o segundo Adão, ele é o representante da humanidade. Ele agora vem representar todos nós, toda a humanidade. E ele diz aqui: o Filho do Homem. E a Bíblia diz, amados, porque como ele é representante da humanidade, quando ele está na cruz do Calvário, amados, ele está ali. Porque ele era meu representante. Amém. Quando ele está na cruz, quem está na cruz sou eu, porque ele está representando a mim e a você. Amém. Quando ele é enterrado, eu e você somos enterrados também com ele, porque ele me representa. Ele é o representante dessa raça, da raça humana. Ele é o Filho do Homem, sem pecado, o segundo Adão, representando a humanidade. Amém. E aí quando ele desce à região dos mortos, ele vai até o inferno. Eu também desço
converso com Ele, porque Ele está me representando. Ele está indo em meu favor. Ele morre em meu lugar. E quando Ele ressuscita ao terceiro dia, eu também estou com Ele, porque Ele é meu representante. Ele se levanta dentre os mortos. Eu também em Cristo me levanto com Ele dentre os mortos. Aleluia! Quando Ele sobe, eu também subo com Ele. E quando Ele assenta à destra de Deus agora, eu me assento também com Ele, amados. Nós precisamos entender, Ele é o Filho do homem. Ele representa a mim, me representa a humanidade. E todos que estão nele recebem todos os benefícios que há em Cristo Jesus. Todas as riquezas que há em Cristo Jesus. Você quer cura? A cura para você. Você quer libertação? A libertação para a sua vida. Há mudanças para a sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz algo lá em Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3:13. A Bíblia fala uma verdade. Gálatas 3:13 diz assim: 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Oh, aleluia. Ora, a lei, a Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou. Ele não nos resgatará. Ele já, amados. A lei dizia, voltamos aqui de novo. A lei dizia, amados, no capítulo 28 de Deuteronômio, que a maldição era morte, doença, pobreza e derrota. Vou dizer, a maldição da lei era morte, doença, pobreza e derrota diante dos inimigos. Essa era a maldição da lei. Mas a Bíblia diz que como ele é o Filho do homem, ele é o segundo Adão, ele está nos representando. Quando ele é pendurado no madeiro, a Bíblia diz que ele nos resgata da maldição da lei. Ele nos resgata da morte. Ele nos resgata da pobreza. Ele nos resgata da doença. Ele nos resgata da derrota. Aleluia. Ele se faz maldição por fazendo ele mesmo maldição em nosso lugar. Aleluia, amados. Veja, ele leva a nossa maldição. Ele leva a nossa condenação. Ele leva a nossa culpa. Aleluia. Ele se faz maldito em nosso lugar. Ele bebe o cálice em nosso lugar. Ele sofre a nossa penalidade. Ele sofre o castigo que nos traz a paz. Ele está em nosso lugar. Jesus na cruz, ele está nos substituindo. Ele é o nosso representante, amado. Então hoje, amados, nós não precisamos quebrar a maldição hereditária. Não precisamos utilizar quebra de maldição hereditária ou quebra de qualquer outra maldição, porque se você está em Cristo, você já foi resgatado da maldição da lei, porque Jesus derramou seu sangue, ele morreu na cruz, foi pendurado no madeiro e ele se fez maldito, ele se fez maldição em meu e em seu lugar. Não precisamos mais quebrar a maldição, nós precisamos estar em Cristo, e quem está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia diz que todas as coisas ficaram para trás e tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criação, uma nova espécie em Cristo Jesus. Reflete a mesma vida que Cristo tem. Aleluia. Ainda que seu pai, sua mãe, seu avô, seu tataravô tenha, digamos assim, vivido debaixo de uma maldição, no momento que você aceita Jesus, aquilo se quebra. Aquilo foi resgatado. Aleluia. Uma maldição não tem mais causa sobre você, porque você está em Cristo e Cristo está em você. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar, como nosso representante, amado, para que a bênção de Abraão chegasse até nós.
nós. Aleluia. Você sabia que a Aleluia. bênção chegou na sua vida? Amém. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, lá em Efésios 1:3. Amém. Ele nos abençoou, Ele não vai nos abençoar mais, Ele não nos abençoará mais quando chegar no céu. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou aqui e Amém. agora, aleluia, com toda sorte de bênção, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amados. Aleluia. Aleluia, a bênção chegou, a bênção de Abraão chegou para nós, através de Cristo Jesus. E que bênção é essa, amado? A bênção era vida, prosperidade, cura e vitória. Vou repetir novamente. A bênção é vida, prosperidade, cura e vitória. Aleluia. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, para fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, a grande maravilha na nova aliança, quando nós começamos aqui orando, cantando sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, é que o Espírito Santo nos foi dado. Amém. Oh, aleluia. Amém. O Espírito que traz a vida de Deus para nós. O Espírito que traz a presença de Deus para nós. Amém. Ele veio habitar dentro de nós. Amados, no Velho Testamento, nem os reis, nem profetas, nem sacerdote tinham o Espírito Santo morando dentro deles, porque eles não tinham nascido de novo. O Espírito vinha sobre eles, mas não tinha a presença do Espírito residindo, morando e habitando dentro deles. Na velha aliança eles não tinham esse privilégio, mas agora na nova aliança, nesse novo pacto, amados, Amém. Deus veio morar em nós. Aleluia. Através da presença poderosa do Espírito de Deus. Aleluia. Nós somos templo, residência, morada e endereço. Aleluia. De Deus aqui nessa terra. Nós precisamos entender que esta promessa Ele cumpriu, faz parte da bênção, amados, para que a realidade da bênção de Abraão se manifestasse em nossa vida. Amém. O Espírito precisava morar dentro de nós. Amém. E o Espírito veio morar. A Bíblia diz que nós vivemos no ministério do Espírito. Amém. Vivemos na aliança do Espírito. Amém. Oh, aleluia! O Espírito da glória de Deus, o Espírito que gera vida, o Espírito que vivifica, o Espírito que renova, o Espírito que enche. Este Espírito, esta é a aliança do Espírito. Aleluia! Esse Espírito veio, amados, para habitar em nós, para residir em nós, para sermos morada, residência. Amém. De Deus aqui na terra. Aleluia! Para refletirmos a sua glória, refletirmos a sua natureza. Esse Espírito que vem tratar dentro de nós, vem moldar nossas vidas. Aleluia! E a Bíblia diz, amados, aleluia, lá no Velho Testamento, lá em Êxodo 13:21, existe uma passagem tremenda. Essa passagem era uma sombra do que o Espírito faria nessa nova aliança, nesse novo pacto. Lá em Êxodo 13, eu vou lhe dar um contexto. Deus havia tirado o povo de Deus, Israel, do Egito, em que eles haviam sido escravos mais de 400 anos. Deus tira aquele povo com mão poderosa, fazendo milagres, operando maravilhas através de Moisés. Tira aquele povo do Egito, abre o mar vermelho, mas agora aquele povo está no deserto. E você sabe, amados, que no deserto é lugares extremos, é lugar de extremidade, é um lugar inóspito, é um lugar pouco habitável. No deserto não se planta, no deserto não se colhe, no deserto você não tem nada. No deserto de noite, de manhã, de dia é 50 graus, é um calor abafante, é um calor dilacerante, mas de noite chega a 10 graus abaixo de zero. É lugar de extremo, não é um lugar bom para viver, não é um clima agradável. Ninguém quer morar em deserto, mas aquele povo estava a precisar passar por aquele deserto, passar por aquela situação. E aí interessante que no capítulo 13, versículo 21 e 22 de Êxodo, existe algo que Deus prepara para aquele povo. O que é que diz aí, Nessa? O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho.
durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Veja, Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Veja, a Bíblia diz, amados, que durante o dia havia uma nuvem sobre o povo de Deus. Amém. Essa nuvem trazia sombra, trazia proteção e guiava o povo de Deus. Amém. Durante a noite, onde a temperatura caía, ficava até negativa, vinha uma coluna de fogo, também para guiar, trazer luz, mas também para aquecer aquele povo. Amém. Essa coluna de fogo, essa nuvem, representa a presença do Espírito Santo. Amém. Lá no Velho Testamento era uma imagem, era uma sombra, mas no Novo Testamento o Espírito Santo é uma realidade dentro de nós. Ela é essa nuvem, ele é essa nuvem, ele é essa coluna que habita agora dentro de nós. Amém. Essa coluna e essa nuvem que nos guia, que nos mostra o caminho. Lá em Romanos 8,14 diz assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia diz que quando a nuvem parava, o povo de Deus lá no deserto parava. Quando a nuvem se movia, o povo também se movia em direção à nuvem. Quando a nuvem parava, o povo também parava. Parava uma semana, um mês, dias. E quando a nuvem se levantava, o povo se levantava, também seguia. Mostrava o quê? Que o Espírito também vai nos guiar. Na nova aliança, esse Espírito que representa a nuvem e a coluna de fogo que habita em nós, está em nós para nos guiar, para nos proteger. E eu quero lhe dizer uma coisa, mas que enquanto aquela dizer para você que está nos ouvindo nessa live, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ainda que você esteja vivendo, o mundo viva numa crise sanitária de coronavírus, possa até passar por uma crise econômica, mas o Espírito Santo habitando dentro de você vai trazer um microclima, aleluia. Você não vai ser abalado por o que está acontecendo ao seu redor, porque o Espírito vai te conduzir. O Espírito vai te guiar. O Espírito vai mostrar o lugar certo, para onde você deve ir, o que fazer da situação. Ele vai criar um muro de proteção. Ele vai guardar a sua vida se você parar para seguir as direções dele. Porque o Espírito tem direção. Nesta noite o Espírito quer falar com você na sua vida, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua família, a respeito do seu relacionamento com Deus. O Espírito quer trazer direções para você nessa noite, quer guiar a sua vida, quer lhe mostrar o caminho, trazer luz, direção, ser uma nuvem de proteção e uma coluna de fogo dentro de você, mostrando as verdades, revelando os caminhos de Deus e os planos, propósitos de Deus para a sua vida, amados, para você não ficar no prejuízo, para você sempre ficar no lucro, porque todas as vezes que nós escolhemos as coisas, os planos de Deus, nós estamos no lucro. E por isso que o mundo não nos afeta, porque nós paramos para ouvir o Espírito, seguimos o mover do Espírito, seguimos a nuvem, seguimos a coluna, seguimos o seu agir. Ele vai nos guiar, aleluia, para lugares que nós não imaginávamos que poderíamos alcançar. Ele vai nos proteger das intempéries do mundo, do calor do deserto, do frio do deserto. Ele vai nos proteger das crises deste mundo, crise coronavírus, crise econômica. Ele está conosco. Ele está entre aqueles que nos ajudam. Ouça e pare para ouvir a direção do Espírito de Deus nessa noite, porque ele tem algo para você, tem algo para a sua vida. Aleluia! Você está recebendo nessa noite, amados? Abra aí em 2 Coríntios 3, versículo 8, versículo 17 e versículo 18. 2 Coríntios 3, verso 8, verso 17 e verso 18. Não é isso? Posso ler? Isso, pode ler. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O Espírito na nova aliança é chamado ministério do Espírito. O ministério do Espírito, o serviço do Espírito. Amém. Nesta nova aliança, há o ministério do Espírito. No versículo 17 e 18 mostra
Qual é o ministério do Espírito nessa nova aliança? Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Oh, aleluia! E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade para servir a Deus. Aleluia! E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, todos nós, com o rosto descoberto, não como Moisés que botou um véu para que o povo não se assustasse, porque o seu rosto brilhava. E aquela glória, a Bíblia diz que a glória que estava no rosto de Moisés era transitória, estava desvanecendo, estava diminuindo, estava desaparecendo. Isso na velha aliança, mas nessa nova aliança, no ministério do Espírito, oh, aleluia, existe uma glória sobremodo superior. Amém. Uma excelsa glória trazida pela presença do Espírito que Amém. mora e habita dentro de nós. Essa Bíblia diz que esse Espírito, o Senhor é Espírito, e o trabalho do Espírito é que todos nós hoje, nessa nova aliança, com o rosto desvendado, não mais com nenhum véu, contemplamos como pelo espelho, contemplamos através da sua palavra, que é o espelho de Deus, a glória do Senhor. À medida que você se expõe à palavra, que é o espelho de Deus, o Espírito Santo vai agora trazendo mudanças e transformações na sua vida. Aleluia. Essa palavra está sendo ministrada para você. Receba esta palavra com mansidão. Amém. Receba esta palavra com a palavra de Deus e seja transformado pelo Espírito. Amados, o Espírito precisa da palavra, porque a palavra de Deus é o material que o Espírito usa para trazer mudança, transformações, crescimento, edificação na sua vida. Assim como um tijolo é preciso para construir uma casa, o Espírito precisa da palavra para que esta palavra seja construída e edificar a sua vida. E a Bíblia diz assim: todos nós com o rosto desvendado contemplamos como no espelho a glória do Senhor, a glória da sua palavra. Aleluia! E somos transformados de um degrau de glória em outro degrau de glória. Amados, nossa vida com Deus é progressiva. À medida que nós vamos conhecendo a palavra e colocando em prática o que nós ouvimos, não apenas somos ouvintes esquecidos, ouvintes negligentes, mas ouvintes que ouvem e praticam a palavra. Amém. À medida que nós somos expostos a essa palavra e vamos praticando, esse Espírito pega esta palavra e vai gerando transformações e mudança dentro de nós, e vamos nos conformando conforme a sua imagem, e somos levados de um nível de glória a outro nível de glória. Aleluia. De um degrau de glória a outro degrau de glória. É uma glória sobre glória, é uma transformação após transformação. Amém. Seguida de transformação, amados, até desfrutarmos a sua imagem, refletirmos a sua vida aqui na terra, através de palavras, de atitude, nós somos transformados. Amados, nossa vida cristã não pode ficar paralisada. Nós não podemos ser as mesmas pessoas de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, de 15 anos, de 50 anos atrás. Nós precisamos mudar uma medida que nós nos submetemos à palavra. Amém. O Espírito vai gerar mudança, gerar transformação da nossa vida. Amém. E ficamos mais semelhante à imagem daquele que nos criou. Amém. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós sabemos que essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. Esta é a realidade de Deus nesta nova aliança. E amados, quando nós andamos tudo isso, nós desfrutamos pela fé. É pela fé, amados. A Bíblia diz: se pela fé a promessa de Deus chegasse até os gentios, a promessa do Espírito chegasse até os gentios. É pela fé. É pela fé que nós recebemos de Deus. Amém. Tudo que Ele preparou para nós. Amém. Todas as bênçãos.
a fé Amém. nesta hora, neste momento. E eu quero terminar com um Aleluia. versículo lá em Romanos 10, 11 a 13. Romanos 10, 11 a 13, amados. A fé vai te levar a você desfrutar essas realidades. Realidade da palavra, realidade do Espírito, realidade da bênção de Deus, que Ele não fará, Ele já o fez, está disponível aí. Amém. Assim como o poder de Deus estava disponível naquele lugar para curar, ali naquela reunião, naquela conferência em que Jesus ensinava. Mas apesar de pouco, só uma pessoa foi curada, porque eles perceberam, eles tocaram, ativaram o poder de Deus pela fé. Amém. E receberam do poder. Aleluia. Aleluia. E o Espírito, o poder do Espírito está nesta noite disponível para você, para curar, Amém. para trazer vitória, para trazer vida, para manifestar coisas, para quebrar correntes, quebrar situações, para encher você. Está disponível hoje aqui. Basta Aleluia. você agir e receber pela fé. Estender a sua mão, porque a fé é a mão que estende para tomar posse daquilo que é nosso em Cristo Jesus. Amém. Aquele paralítico e os seus amigos viram isso. Pela fé eles conseguiram, foram em lugares que eles não conseguiriam. Aleluia. Eles superaram situações, superaram barreira e conseguiu estar no lugar certo, porque a fé estabelece e cria Aleluia. caminhos. E eu quero dizer, existe você agora ouvindo esta palavra, fé gerada no seu coração para você receber de Deus. E lá diz assim, Aleluia. Romanos 10, de 11 a 13, o que diz essa palavra? Diz assim, aleluias. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amados, quem crê, não existe confusão. Aleluia. Se você crê, Amém. não há confusão na sua vida. Não há embaraço na sua vida. Ah, quem crê, amados, não olha problema, olha a resposta. Não fica assim embaraçado. A Bíblia diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, eu creio, diga eu creio. Eu creio. Não será confundido, não será embaraçado, não será envergonhado, não será humilhado, não será com coroado de vergonha, não será desonrado, porque Aleluia. quem crê nele, ele Amém, entra no Senhor. melhor de Deus, ele é levado e acelerado para as coisas de Deus. Oh, glória. Você fica e Deus te leva para o lugar certo, para as pessoas certas, para as conexões Amém. certas, para você alcançar o que Deus estabeleceu na sua vida. Quem nele crê não será confundido. Versículo 12 de Romanos 10. Pois não há distinção. Deus não faz acepção de pessoa, amados. Deus não faz acepção de pessoa. Pode ser preto, pobre, branco, amarelo, vermelho. Quem for. Qualquer pessoa, ele não faz distinção de classe social, se tem estudo, se não tem estudo, não importa, amados, basta você crer, porque no momento Amém. que você crê, a Bíblia diz que ele é o Senhor de Amém. todos e rico, aleluia. Aleluia. Seu Pai é rico para Amém. todos os que invoca, ele é rico para a sua vida. O que é que você está precisando nessa noite? O que Amém. você precisa dele, ele é rico, aleluia, ele é rico Amém, para todos os Pai. que invocam. E a Bíblia termina no versículo 13. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aleluia. A palavra salvar significa souzo, que significa cura, libertação, auxílio, fortaleza, fortalecimento, libertação. Amados, essa palavra souzo no original, que quer dizer, como se diz, salvação, cura para você, a cura para você pela fé, a cura, a libertação para você pela fé, a mudança para você pela fé, porque Deus é riquíssimo, Ele Aleluia. é riquíssimo para aqueles que invocam. Se você invocar e pela fé o Senhor nesta hora, você já vai receber dele tudo que Ele preparou para você, Aleluia. em nome de Jesus. Oh, glória Aleluia. a Deus, Essa é a palavra aleluia. aqui para a sua vida nesta noite, para que você saia desta live sabendo que a sua fé
vai te levar para lugares que você humanamente não conseguiria chegar. Aleluia. E esses lugares é o lugar da bênção, para desfrutar a bênção de Deus para a sua vida. Aquele paralítico recebeu cura e perdão, mas o que você precisa? Precisa de uma direção do Espírito? Tem sim. Amém. O Espírito foi nos dado pela fé. E receba as direções do Espírito para a sua vida. Amém. Você precisa de mudança, você precisa parar de fazer coisas, você precisa de receber perdão de Deus. Amém. E receba pela fé. Amém. Precisa de cura, receba pela fé. Amém. Precisa de vitória em uma área específica da sua vida, receba pela fé. Você precisa de vida, se você não nasceu de novo, receba pela fé. Amém. Invoque com fé e não será confundido. Você Aleluia. receberá resposta para a sua vida, você receberá um novo caminho e entrará Aleluia. numa nova estação com Deus. Oh, glória Aleluia! a Deus, aleluia. É isso mesmo, queridos. Que bênção de palavra. Genival ministrando aqui, eu meditando. Né? Até os fariseus, era difícil crer que Jesus podia perdoar pecados, mas eles aceitavam até que Jesus curasse. Hoje em dia, muitos creem que Jesus perdoa pecados, mas têm dificuldade de receber outros milagres. Mas aquele que nos resgatou da maldição da Obrigado, lei, Pai. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, amados. Aquele que perdoa pecados é aquele que faz milagres na sua vida. Da mesma forma que nós cremos, amados, nós recebemos salvação, perdão de pecados. Você pode hoje receber o seu milagre, receber sua provisão, receber sua cura, receber sua libertação, receber o que você está precisando, porque aquele que nos resgatou da maldição da lei é o mesmo que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Querido Genival falou aqui, né? Nós já fomos livres da maldição. Homem nenhum consegue se libertar de maldição qualquer, amados. Mas quando Jesus nos libertou, nós já somos livres. Obrigado, Pai. Então, amados, nessa noite, receba de Deus o que você precisa. Aleluia. Receba dele. É tão fácil assim, amados, para nós é receber. Mas para ele o preço foi alto. Isso mesmo. E nós não podemos viver aquém, abaixo de tudo que ele conquistou por nós. Isso mesmo. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu, ressuscitou, está assentado, nós estamos com ele, como foi ministrado aqui, para nos dar vida em abundância. Aleluia. Esse tipo de benefício que ele trouxe para nós. Então receba, realmente é só receber, porque ele quem fez todas as Aleluia. coisas. Aleluia. E fé é a mão que recebe. Isso. Aleluia. Aleluia. Então você que está nos ouvindo hoje, nos ouvindo aqui na live, se você não é crente e quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, se ouvir essa palavra, que fé, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode agora dizer, eu quero receber uma oração, eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós vamos orar por você, você Amém. pode se manifestar aqui no chat, nos comentários, e oraremos por sua vida. Você que não já foi crente, se desviou e quer voltar para a casa do Pai, o Pai também está com os braços abertos, com a mão estendida, para receber e conceder perdão para você. Jesus falou, perdoados são os seus pecados. Também você pode receber perdão nessa noite, receber a reconciliação e voltar para o Pai. Você também que está enfermo, a Bíblia diz que havia o poder de Deus para curar naquele lugar, enquanto Jesus ensinava a palavra de Deus. Você foi exposta à palavra de Deus nesta noite, e há um poder de Deus aqui disponível para curar a sua vida. Então, se você está enfermo, alguém da sua família está enfermo, um vizinho, um amigo que pediu oração, manifeste seu desejo aqui. Nós iremos orar em concordância e liberar o poder de Deus pela fé para esta pessoa que está passando essa enfermidade. Você que está passando algum outro problema familiar, financeiro, um problema que você não tem condições de resolver, vai além das suas forças. Eu quero dizer que aqueles homens amados estavam diante de uma barreira, de uma dificuldade, havia uma multidão, eles não conseguiam entrar para levar aquele paralítico, mas se você anda pela fé, a fé sempre vai ter uma resposta. Amém. Uma resposta para a sua vida, uma resposta, um caminho no meio do mar, um caminho no meio do deserto. E ao final nós estaremos orando por todas as famílias, em nome de Jesus. Já chegaram os pedidos de oração? Amém.
Auxiliadora Marta, pede oração pela minha cirurgia de catarata, que será realizada na próxima terça-feira, se Deus quiser. Amém. Pai, nós oramos agora pela tua filha, Amém, que vai Pai. se submeter a essa cirurgia, Senhor, na próxima semana. Eu declaro que toda aquela equipe médica será um instrumento de Deus para fazer aquela cirurgia de forma precisa, de forma, Senhor, cirúrgica, sem nenhum empecilho, sem nenhuma sequela. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que os olhos dela, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, vai ser, ó Deus, voltar normal. Não haverá problema, não haverá sequela. Em nome de Jesus, está na bênção, em nome de Jesus está feito. Amém. Claudete, pela oração por família e minha família. Nós vamos orar pela sua família, Claudete, ao final. Renata, pede oração pelos filhos e pela família. Vamos orar por família também ao final, Amém. Renata. Leo, peço oração por meu currículo, que Jesus coloque a mão e abra uma porta de emprego para a minha vida. Pai, nós colocamos a vida da Eloá diante de Ti, Amém, Senhor, Jesus. e essa porta de emprego, Pai, que ela está desejando. Sim, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo Teu Espírito guiando ela, assim como o Senhor levou Pedro até aquela dracma, Senhor, que veio suprir a necessidade. Em nome de Jesus, eu oro por direção chegando na vida dela, aonde ela deve entregar esse currículo, Pai. E eu declaro graça, Senhor, sobre a vida dela, para que ela receba o convite, Pai. Eu declaro essa porta de emprego aberta, Senhor, favorecendo ela em tudo, Pai, enriquecendo a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Patrícia, pede oração por minha mãe, libertação. Nós vamos orar agora pela mãe de Patrícia, em nome de Jesus. Amém. Toda obra do diabo, prendendo, amarrando, Senhor, a mãe da tua filha. Nós entramos em concordância com a fé dela e declaramos, Senhor, agora libertação para aquela mulher. De todos os laços, prisões e toda opressão demoníaca, toda cegueira espiritual caia por terra. E eu declaro, Senhor, a luz do Evangelho chegando na mente e no coração dela. Eu oro por arrependimento, oro mudança de atitude. Eu oro, Senhor, para que ela possa se entregar ao Senhor, se voltar para Deus. Em nome de Jesus, nesta hora, declaramos total e completa libertação para ela. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pela mãe de Sandra, Sim, Senhor. Pai. Declaramos saúde sobre esta vida. Sim, Jesus. Toda opressão do diabo, tudo que veio para roubar a vida dela, para matar a vida dela, em nome de Jesus, nós quebramos agora a sua força e o seu poder. Em E declaramos nome de Jesus. saúde para este corpo. Liberamos, Senhor, uma palavra de cura e de restauração, Sim, Pai. meu Deus. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado nesta vida, Sim, Pai. Jesus. Quebramos toda a influência maligna, quebramos todo operar maligno contra a vida dela, toda a força, Senhor, da enfermidade seja quebrada e desfeita em nome de Jesus. E declaramos esse corpo sendo fortalecido agora, em nome de Jesus. Liberamos, Senhor, uma palavra, uma unção de cura sobre esta vida, em nome de Jesus. Oh, está feito. Pelos profissionais da saúde que estão à frente dos atendimentos e pessoas em profissionais que estão internados. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que estão profissionais da área de saúde, que estão nessa batalha contra o coronavírus, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, em razão de terem sido contaminados, Senhor. Eu oro por cura, sim, restauração dessas pessoas. Declaramos saúde e a glória do Senhor se manifestando naquele lugar. Em nome de Jesus. Aleluia! Claudete, pede oração. Cura Cura. a tia do meu esposo. Ah, certo. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa vida diante de Ti, Pai. Amém. Declaramos saúde para esta mulher, em nome de Jesus agora. Senhor, onde ela estiver, Pai, eu declaro uma unção de cura sobre a vida dela, de restauração. Em nome de quebrando Jesus. toda a força do mal, Senhor, contra esta vida. Eu declaro restauração desse corpo, fortalecimento, Pai, de cada célula desse corpo, Pai. Em nome de Jesus, falamos cura para ela. Em nome de Jesus. Pai. Céu, uma oração pelas nossas autoridades, pelo país e autoridades, né, já, né? Você ora? Nós oramos, Senhor, pelo país, Senhor. Amém. Pelas Pai, autoridades. oramos pelas autoridades também. Amém. Os nossos país, Senhor, para que ele possa, as autoridades viverem em paz. Debaixo, Senhor, ó Deus, das tuas direções, Pai. Oramos pela nossa nação,
por aqueles que estão na posição de autoridade, presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, Pai. Oramos, Pai, todos aqueles que estão nessa posição, Pai. Eu oro para que tenham a vida tranquila. Eu oro para que eles possam receber direções do alto. Eu oro para que as decisões deles sejam baseadas, Senhor, nos teus princípios. E traga, Senhor, bênção para esta nação. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, eu coloco a vida de tio Ademilson diante de Ti agora, Senhor. E eu oro, Pai, que ele seja guardado e protegido por Ti. Eu oro pelas misericórdias do Senhor sendo estendidas sobre a vida dele. Eu oro por tempo de arrependimento sendo estendido, Pai. Eu oro por longanimidade, Senhor. E eu oro para que ele caia em si, Senhor, por entendimento aberto. E toda opressão maligna, Senhor, seja sendo quebrada da vida dele. Em nome de Jesus, que ele se volte para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, guarda-o livre-o de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui, oração pelo Pai, já oramos. Peço oração pela saúde de minha mãe Ivone. Pai, nós oramos por Maria Cristina, a mãe dela, Senhor. Amém. Oramos que toda enfermidade, que toda obra, toda doença saia agora do corpo dela. Nós declaramos pelo poder do nome de Jesus toda enfermidade no corpo daquela mulher, Senhor, da planta dos pés à cabeça. Nós liberamos a unção de Deus para curar, Senhor. Levanta ela em nome de Jesus. Amém, Pai. Oramos e declaramos saúde em nome de Jesus. Aleluia. Renata pede oração pela vida dela espiritual, para Deus dar sabedoria. Pai, colocamos a vida da Renata na Sua presença. Amém. Clamamos, Senhor, sobre a vida dela, a Tua misericórdia sendo estendida, Pai. Livre ela do mal, Pai. Em nome de Jesus, dá ela direção, escolhas certas, Sim, Pai. Em nome de Jesus, conexões certas, Senhor, que ajudem ela a se aproximar mais de Ti. Em nome de Jesus, Pai, tudo que não vem de Ti, Senhor, seja quebrado, Senhor. Toda raiz, Senhor, toda influência seja quebrada. E eu oro pelo Teu Espírito, Senhor, orientando ela, Senhor, aos lugares certos, Pai. Ela sendo fortalecida, Pai, em Ti, em nome de Jesus. Está feito, amém. Renata. Nelson, peço oração pela amiga Solange Tavares, pela libertação. Pai, nós intercedemos por Solange. Declaramos agora que toda opressão demoníaca, todo cativeiro, toda cegueira espiritual, toda depressão e opressão maligna na mente e no coração, sai agora toda nuvem negra. Eu declaro o poder de Deus vindo sobre ela nesta hora, quebrando laços, quebrando correntes. E eu declaro, Senhor, o conhecimento e a luz da Tua palavra se manifestando. E ela se arrependendo e voltando para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, caia todo peso. Em nome de Jesus está feito. Aleluia. Silvaneide, peço oração por todos da minha família. Vamos orar ao final, querida. Vamos apresentar também a sua família. Alisson está pedindo oração por Samile. Isso. Pai, nós quebramos agora, nós desfazemos agora em nome de Jesus. Amém, Jesus. E declaramos, Senhor, ela voltando ao Senhor, aos Teus caminhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, caminhos aplainados e veredas retas, Senhor. Nós oramos para a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Nós intercedemos por glória, Senhor. Oramos para que haja crescimento e revelação da palavra. Amém. Eu oro para que o Senhor, Deus, ilumine os olhos do coração de glória, Senhor. Amém. Para contemplar as verdades espirituais, Senhor, da Tua palavra. Pai, eu oro, Senhor, para o Espírito de revelação e de sabedoria, Senhor, no pleno conhecimento de Ti mesmo. Receba mais e mais revelação e traga crescimento e avanço nas coisas do Espírito, nas coisas da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ilumina os olhos espirituais, luz chegando, revelação chegando e crescimento chegando na vida dela. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar por Sandra agora. Sandra, coloca a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos sobre a vida de Sandra agora saúde, em Pai. Em nome de Jesus. Ministramos, Senhor, cada célula do corpo dela sendo fortalecida agora pela Tua unção.
Liberamos a tua unção agora de cura sobre a vida dela, Pai. Oramos por teu Espírito vivificando o corpo dela, Senhor, revestindo o corpo dela de força. Sim, meu e Deus. todo mal, toda enfermidade que está debaixo do nome de Jesus, agora perca as suas forças, morra e desapareça toda enfermidade agora, em nome de Jesus. Todo vírus agora, em nome de Jesus, perca as forças, e eu declaro o corpo dela sendo fortalecido pelo teu poder, Pai. Saúde e cura, eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, aleluias. Acredito que oramos por todos. E vamos orar agora por famílias. Então, Oração, várias pessoas pedindo por família, né? Todos vocês que pediram, nós vamos colocar diante de Deus agora. Aqueles que não pediram estão aqui também conosco. Vamos orar pela sua família também. Pai, nós colocamos nossas famílias, Pai, agora diante de Ti. Cada família, Senhor, representada, cada um que pediu oração, Pai. Nós apresentamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a opressão maligna nos lares, todo peso, todo plano de Satanás contra as famílias para matar e roubar e destruir, seja quebrado, seja desfeito em nome de Jesus. Senhor, declaro paz sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os pais, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Deus, a tua bênção alcançando, Senhor, estas casas, Senhor, em nome de Jesus agora, Pai. Senhor, eu oro por provisão chegando, eu oro por cura chegando, eu oro por restauração de relacionamento chegando. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para a tua vontade sendo estabelecida.